Olá, amigos internautas de ministério, alunos que nos acompanham através do nosso canal TV EBD. É com grande satisfação que nós estamos retornando para a nossa terceira aula, nossa terceira palestra sobre a ética do ministro e o comportamento do ministro, ética do ministro, uma matéria que nós estamos abordando já há alguns dias. E hoje nós estaremos dando continuidade a este assunto tão importante e estaremos falando sobre o parecer geral da ética. Nas aulas anteriores nós falamos sobre alguns assuntos, tal como o tema de mensagem, o seu olhar, e terminamos com a ministração da ceia do Senhor, onde nós falamos sobre fazer a higiene das mãos, partir do pão e assim por diante. Hoje nós vamos dar um parecer geral da ética, para depois nós partirmos para a parte crucial do nosso assunto, e vamos falar mais da questão da ética em relação a membros da igreja, casamento, ministros divorciados e separados e assim por diante. Portanto, eu quero chamar a vossa atenção para a leitura de um texto bíblico que encontra-se no livro de Eclesiastes, versículo número 1, que nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Meus amados e queridos internautas, colegas de ministério, nós temos percebido ao longo do nosso ministério, e até temos sido cobrados para falarmos ou ministrarmos, ensinarmos sobre alguns comportamentos que são um pouco antiéticos por parte do ministro, por parte daquele que ocupa o púlpito da igreja. Nós temos tido muitas reclamações que nós exigimos bastante da nossa membresia e quase pouco nós fazemos de exemplo para que eles possam espelhar em nós. Nós cobramos às vezes muita reverência no culto e às vezes no próprio púlpito da igreja, entre os ministros ou a liderança, não há muita reverência. Ao versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nós temos mais um texto bíblico que lhe diz: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Meus queridos, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Um dos assuntos que nós vamos trazer aqui, bastante corriqueiro em nosso meio, e que às vezes nós somos cobrados em casa, pelas nossas famílias, somos cobrados pelos nossos alunos em sala de aula, curso de teologia, quando a gente está ministrando sobre algum assunto que são paralelos, que chega ao ponto de tocar na ética, né? Essa ética de costume e comportamento, são as conversas no púlpito. Conversar, fazer gestos, dar risadas no púlpito, hoje é coisa comum para alguns ministros. Atender telefone, isso é tão... E o celular fica tocando e você precisa interferir a reunião para poder atender telefone. Então, qual que é a recomendação nossa para os nossos ministros, nossos obreiros que estão começando o seu ministério agora? Eu sei que muitos obreiros veteranos vão achar esse vídeo um pouco até assim, meio chato, mas nós temos muitos obreiros novos que estão ingressando na obra do Senhor, e são esses que nós precisamos ensiná-los. São esses que têm nos procurado para nos orientá-los em relação a isso. Então a nossa recomendação principalmente quando se trata de celular, desligue o celular quando você estiver no púlpito, a menos que você esteja com algum problema, que em qualquer momento você será avisado. Então, aí existem as exceções, mas é muito bom que você deixe alguém com o seu celular, nesse caso fora do púlpito,
para que você receba esse comunicado. Você não está, muitas das vezes, numa reunião de negócio, né? Que às vezes nós costumeiramente não desligamos, mas sim um culto de adoração a Deus. Dê esse tempo integral a Ele. Existem muitos que não participam do culto, quase nada, praticamente muito pouco ele aproveita do culto, não canta, não ora, não presta atenção no testemunho, pregação e etc. Às vezes ficam até olhando as suas mensagens nos celulares no púlpito da igreja. Isso, meus queridos, não só para o obreiro, não só para quem vai ministrar, ou o que está liderando o culto naquele momento, fica muito deslegante quando nós estamos no púlpito e começamos a manusear o nosso telefone para ver mensagem, WhatsApp, Facebook e assim por diante. Então, nós devemos manter uma certa postura no púlpito. Muitos ministros, querido, não têm mais essa postura no púlpito da igreja, né? Ficam atendendo o celular. Outra situação é a postura de sentar-se. Senta-se como se estivesse no sofá de sua casa ou em alguma poltrona qualquer. Então, meu amado, o púlpito não é um lugar de descanso, não é um lugar, não é a cadeira de balanço nem a cadeira do papai. Você está na casa do Senhor e lá você precisa ter muita reverência, é guardar os pés quando entrar na casa do Senhor. E a minha bisavó, ela, quando veio da Itália, ali é melhor, da Espanha, ela veio grávida da minha avó. E ela conta que na Espanha, quando ele estava no culto, na missa propriamente dito, poderia sentar do lado da mãe ou do pai um filho que há 30 anos eles não viam. E eles não se cumprimentavam durante a missa, só se cumprimentavam depois que terminava a missa lá fora da igreja. Os senhores observem bem, isso são coisas de 100 anos atrás. É óbvio que falar disso em pleno século XXI parece uma coisa assim tão absurda, mas era a postura de reverência que os membros da Igreja Católica naquela época, na Espanha, eles tinham em relação à casa do Senhor. Eles entravam para a missa e ali se mantinham em um comportamento fora de sério, não cumprimentando nem os amigos, nem o parente que chegava, somente depois da realização do culto, da missa, lá fora no pátio da igreja. Isso que nós chamamos de uma reverência absoluta e total. Outra situação, nós precisamos correr com o nosso vídeo, né? É obreiros que têm o costume de chegar atrasado. Muito gostam de chegar atrasado, principalmente quando ele é o pregador do culto, né? Parece que está dizendo, cheguei. Gostam de se aparecer. É muito deslegante quando o pastor da igreja, o dirigente da igreja, tem esse hábito de chegar atrasado. Muitas vezes o culto já começou, o seu segundo líder, seu segundo dirigente, uma pessoa escalada para dirigir o culto naquela noite, já deu início ao culto, o culto já está há alguns minutos, às vezes até cantaram os hinos congregacionais, aí o pastor da igreja chega, ou o pregador chega, arrastando a sua pastona, né? Parecendo que está chamando a atenção, dizendo, eu cheguei. Ele quer ser visto. Dá a impressão que essa pessoa quer ser vista. Isso é muito deslegante. Se nós formos em outras igrejas, mas igrejas históricas, nós não vamos ver isto. Mas as igrejas mais modernas, né, as igrejas mais novas, é costumeiro a gente presenciar esse tipo de coisa. Então, nós devemos
ser cumpridores dos nossos horários, se nós queremos que a nossa membresia também chegue no horário para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para render o nosso culto ao Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um privilégio, é uma alegria quando a gente vai adorar a Deus, quando nós vamos para o culto de adoração a Deus. Agora, chegar atrasado dá uma impressão de desinteresse pelo culto, ou seja, estou aqui para cumprir a minha obrigação. Essa imagem que fica das pessoas que chegam no culto atrasado, principalmente o líder, o dirigente ou o pastor da igreja, com exceção daqueles irmãos que trabalham, até mesmo o pregador da noite ou o pastor da igreja que tem o seu serviço secular, e às vezes alguns dias ele tem algum atraso na empresa, algum imprevisto. É óbvio que isso aí é tolerável, mas essas exceções não pode virar regra na vida do ministro. Principalmente, amados, você que congrega ou dirige uma igreja menor, mais no interior, isso é muito cobrado. Se você é o pastor presidente de uma grande igreja ou dirige uma grande igreja, muitas das vezes essas cobranças são menos. Mas quem está nos bairros, nas congregações menores, aonde os membros querem ver a presença do seu dirigente ali, então é bom que a gente mantenha essa postura de não ser o primeiro a chegar, mas quem sabe aquele que chega num bom horário. Alguns têm costume de ficar na porta, cumprimentando as pessoas que vêm para o culto, né? Paulo, ele dá uma explicação, ele dá uma recomendação a Timóteo, lá no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz: ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né? Ser exemplo dos fiéis. E se nós que somos os ministros, que somos os pastores de igreja, não somos exemplo para esses fiéis, em quem eles vão se espelhar? Então, fica aí a nossa recomendação em relação a esse pontinho, né? Chegar atrasado. Nós temos também aquelas pessoas que, além de chegar atrasado como pregador do culto, ainda gostam de se auto-apresentar. Meu querido, já te apresentaram, não precisa te auto-apresentar novamente. Seja discreto quando falar de si próprio, não dando muita ênfase a si. É claro que muitas vezes nós precisamos dizer quem somos, o que fazemos, o que temos, e até para nos tornarmos um pouco mais conhecidos, talvez para que a igreja nos conheça um pouquinho mais, mas isso deve ser feito em momento oportuno, discretamente, no momento em que abre uma oportunidade. Então a gente fala um pouco da gente, é natural, todos nós temos esse ego, né, de querer falar um pouquinho da gente, mas não seja assim muito aberto, se auto-apresentar de novo. Às vezes o dirigente já te apresentou, já diz quem é você, o pastor fulano de tal, etc. Mas daí você vai passar o teu currículo. Ali não é uma agência de emprego, você não está ali para uma entrevista, você está ali para pregar a palavra do Senhor. Então seja discreto quando falar de você mesmo. Oportunidades, quando nós ganhamos oportunidades para darmos uma palavra, nós vamos às vezes visitar a igreja e chegando lá nós recebemos uma oportunidade para dar uma palavra naquele culto, não vamos ser o pregador do culto, né? Mas antes, Tiago no capítulo 1, verso 19, ele disse: ó, meus amados, tenham isto em mente, seja todos prontos para ouvir e tardio
para falar e tardio para orar. Tardio para falar. Esse tardio para falar, nós vamos tomar como base, dizendo, como sendo, valorize a oportunidade. Seja breve, seja tardio para falar, seja breve naquilo que você vai falar. Quando lhe der uma oportunidade para uma palavra, nunca esqueça que você não é o pregador. Não tome o tempo do mesmo. É angustiante para a gente que está liderando um culto, dirigindo um culto, e dá oportunidade para uma pessoa dar uma palavra e ela toma todo o tempo do pregador. Quando não toma todo o tempo do pregador, toma um bom tempo do culto, e aí o dirigente tem que correr com algumas outras partes do culto, porque uma pessoa não usou de prudência, não usou de ética, usando apenas o tempo necessário que lhe deram para você dar uma palavra. Também quando vai ser convidado para cantar, não use esse tempo para ficar dando testemunho ou falando algo que não seja somente cantar. Você foi convidado para cantar. Você não foi convidado para dar uma palavra. Você não foi convidado para orar. Você não foi convidado para pregar. Você foi convidado para dar uma palavra. Então limite o seu tempo o máximo possível, porque tem mais algo a fazer durante a liturgia do culto, em especial a mensagem da palavra do Senhor. Quando chamar também, ter oportunidade para orar, nós precisamos entender que oração, toda oração, ela tem um objetivo específico. A que você está orando? Qual que é o objetivo da sua oração? A oração, ela tem foco, e esse foco, ele deve ser seguido. Tem pessoas que parece que não oram em casa, e quando pega o microfone, ele quer fazer uma oração que parece mais uma pregação, uma exposição de suas necessidades, enfim, assim por diante. Então, nós precisamos ter foco. Por exemplo, oração para iniciar o culto, a oração para ouvirmos o pregador, oração pelos enfermos, oração pelos aniversariantes e assim por diante. Tem pessoas que vai orar, damos oportunidade para orar pelos enfermos, por exemplo. Temos pedido oração naquele culto, um determinado culto, e ali chegam alguns pedidos de oração pelos enfermos. Muitas das vezes a oração ela se estende tanto e acabam até esquecendo de orar pelo enfermo, ou às vezes pelo pregador. Ora por todo mundo e menos para o pregador. Apesar que não é orar pelo pregador, mas nós usamos esse termo, orar pelo pregador. Para os aniversariantes, às vezes nem menciona o aniversariante ou os aniversariantes na oração. Então, a nossa oração precisa ter objetivo. Todas as orações que nós temos citado aqui devem ser seguidas o seu propósito. Não desvie do propósito. Se a oração é para iniciar o culto, vamos orar para que Deus abençoe o cultuante daquela noite, as pessoas que já estão com a gente, aquelas que vão chegar, as pessoas que estão nos visitando e assim por diante. Então existe objetivos específicos para cada oração. Porque imagina, você está em casa ou alguém vem te pedir algo e o que ele vem te pedir, na verdade não te pede, pede um monte de coisa, menos menos aquilo que você foi pedir. Você não pediu, você orou, você falou de tantas coisas, menos daquilo que você precisava. É óbvio que você não vai responder. Claro que Deus conhece a intenção dos corações, Deus sabe do nosso coração, Deus conhece por antecipação, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas é bom, é ético que nós sigamos o propósito da oração. Leitura bíblica. Outra situação bastante desgastante é quando a pessoa vai ler a Bíblia
E depois que ele lê a Bíblia, aquela chamada leitura oficial do culto, né? Algumas igrejas nem tem mais, mas as igrejas ainda históricas e outras igrejas ainda são conservadoras daqueles 3 hinos iniciais e a leitura da palavra do Senhor como sendo a leitura oficial. A leitura oficial, a leitura do início do culto, ela não é uma pregação, é a leitura. Você vai fazer a leitura, vai orar e voltar para o seu lugar. Você foi convidado somente para ler. Faça somente isso. Não comente o texto lido, nem antes e nem depois. Seja sucinto. Tanto a leitura, tanto antes quanto depois, melhor dizendo, comentar tanto antes como depois, tira o propósito. O propósito foi a leitura e não a explanação da palavra do texto lido. Agora, muitas vezes, meus queridos, não tem oportunidade na igreja para dar um testemunho, para dar uma palavra, e quando ele pega a Bíblia, quando ele pega o microfone, que é um grande perigo, né? Pessoas que não sabem lidar com o microfone, pega o microfone e aí ele quer aproveitar para fazer tudo o que ele não fez, quem sabe o mês inteiro, quem sabe até anos, que fica sem ter uma oportunidade na igreja. Então nós também precisamos ter um certo cuidado com relação aos nossos obreiros, aos nossos auxiliares, para não deixar eles no canto, para que eles depois não venham fazer esse tipo de situação, né? Outra situação também que fica dentro do nosso quadro de ética é a apresentação dos visitantes e as oportunidades. Veja, querido, nós temos alguns obreiros que vai fazer a apresentação, ele deixa o visitante em pé e fica falando toda a vida a respeito do mesmo. Querido, manda o visitante sentar, dá o seu currículo depois. Não deixa o visitante em pé, é constrangedor. Se quiser falar sobre o visitante, manda ele sentar, depois fale sobre ele. Mas não deixa a pessoa em pé toda a vida. Eu já tive situações de ficar em pé, a gente que é obreiro no púlpito da igreja, e a pessoa fazendo a descrição da gente ali. A gente fica parecendo, desculpe, perdão da palavra, parece um palhaço na frente da igreja, frente do nosso auditório, né? Também quando você chamar alguém para cantar, é a mesma coisa. Às vezes chama a pessoa para louvar e deixa a pessoa do lado do púlpito ali, fica falando toda a vida a respeito de outra situação ou do andamento do culto, e a pessoa que veio para louvar fica ali em pé esperando o tempo para louvar o Senhor com o seu. Então, quando você chamar alguém para cantar, passe imediatamente o microfone para o cantor, ou então não chama se você quiser falar antes. Espera um pouco, fale o que você tem que falar, depois você chama ele, porque é deselegante isso, né? Também quanto à pregação, ou seja, o texto, procure, nós, as pessoas que são pregadores, ensinadores da palavra de Deus, às vezes lê o texto bíblico e depois não volta mais nele. Então procure pregar no texto que você conhece bem. Nunca tente falar de um assunto que você não tenha conhecimento ou convicção do que você vai falar, pois muitos erram a mensagem inteira, ou prega totalmente fora daquilo que ele leu. Parece que a leitura é simplesmente um disfarce. Então, meus queridos, dê tema a sua mensagem, se for possível, mas não leia o texto bíblico e depois não volte mais a ele. Ou se você der um tema para o seu texto bíblico, para a sua leitura, e que você vai desenvolver a mensagem sobre aquele tema, volte sempre ao tema. Porque tem pessoas que começam a pregar, vai de Gênesis e Apocalipse, mas não volta ao tema ou texto bíblico pelo qual ele leu. Então o tema, ele é muito importante. Nunca leia um texto para você pregar
e nunca mais volte nele, ou seja, não volte mais nele durante a tua pregação. Não fique viajando pela Bíblia, né? Seja específico no que você vai pregar. Escolha do tema deve estar de acordo com o seu texto lido. Então preste bem atenção. A escolha do tema deve estar de acordo com o seu texto lido. Isso faz parte da hermenêutica, da homilética, da exegese, né? Você não vai pregar sobre arrebatamento, não vai ler um texto sobre arrebatamento e falar sobre o Espírito Santo. Você não vai ler um texto que se refere à escatologia e falar sobre paracletologia. Os assuntos, eles são antagônicos. É óbvio que Deus vai trabalhar, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E muitos dos que estão ali na igreja talvez nem perceba isso. Mas se você tem uma pessoa versada em teologia, um mestre, um professor, ou alguém que é estudado, obviamente que essa pessoa vai perceber. E isso vai trazer um desinteresse daquele ouvinte que está do nosso lado ali, talvez um nosso colega de ministério, vai trazer um desinteresse pela mensagem. Então, no nosso texto bíblico, ele tem que chamar atenção. O tema tem que chamar a atenção dos nossos ouvintes para despertar o interesse. Durante a introdução, a gente vai fazer isso para chamar a atenção dos nossos ouvintes, para que nós possamos prendê-los durante toda a mensagem, despertando nele o interesse, o gosto por aquilo que nós vamos pregar. Só assim o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa. Então evite abordar questões teológicas muito complexas. Não force também a interpretação do texto. Nunca comece pregando sem ler o texto bíblico. Outra situação, a pessoa começa a pregar sem ler o texto bíblico, vai no embalo, quer avivar a igreja, quer esquentar, vamos dizer, o culto, e depois volta a mensagem, volta a palavra. Fica uma coisa muito deselegante, muito antiético esse tipo de coisa. Eu sou muito crítico, sou muito zeloso, sou cauteloso e amo a ética e sou muito ético e gosto de trazer isso para os meus colegas de ministério, os meus alunos que têm me acompanhado. Gosto que eles aprendam bem para fazer melhor do que eu. Porque para ser igual eu não serve, tem que ser melhor do que eu. Horário. Respeite a cultura e a liturgia da igreja. Certifique com o pastor líder como ele costuma encerrar a mensagem no culto. Não ultrapasse os limites dos outros. Você poderá nunca mais voltar a essa igreja por causa da sua falta de ética. Se começar atrasado, termina no horário. Se derem 10 minutos, pregue em 10 minutos. Se derem 20 minutos, pregue em 20 minutos. Se derem 1 hora, pregue 1 hora. Tente organizar a mensagem dentro do tempo que é oferecido a você naquele culto. Quando eu disse para certificar com o pastor ou líder como ele costuma encerrar o culto, algumas igrejas, o pregador prega e passa o microfone para o dirigente do culto e vai fazer o apelo e vai também orar com as pessoas. Mas nós, assembleianos, temos o costume de nós mesmos pregarmos e já orarmos, fazemos apelo e fazemos tudo. Mas certifique como a igreja que você vai pregar, se não for do seu ministério, que você não conheça bem, né? Se for do teu ministério, provavelmente você conhece muito bem o seu ministério. Mas se não for do seu ministério, procure saber como é que ele costuma encerrar o culto. Então, seja ético, respeite a ética e a cultura daquela igreja. Saudação. Quando for convidado para cantar ou para dar uma palavra, não fique pegando nas mãos de todos os ministros que estão
na plataforma. Isso aqui praticamente todos nós fazemos, né? Mas isto não é correto. Quando você chegar na igreja, eu principalmente tenho esse costume, quando eu chego na igreja, eu cumprimento primeiramente o pastor da igreja. Porque você cumprimentando o pastor da igreja, você estará cumprimentando todos os demais obreiros que estão ali, todos os demais ministros que estão ali. Então não é necessário você sair cumprimentando um por um. Tem pessoas que vêm ao púlpito para cantar ou para pregar, para dar um testemunho, e ele cumprimenta, se tiver 30 obreiros no púlpito, vai cumprimentar os 30 obreiros no púlpito. Isso não é necessário. Cumprimenta apenas o dirigente do culto ou o dirigente e o pastor da igreja. Fazendo assim, você estará cumprimentando todos os demais que estão ali no parlatório juntamente com o pastor. Então, se você for convidado para sentar junto aos demais na plataforma, basta então se dar uma cena de mão para os demais obreiros, ou balangar a cabeça como gesto de ok, né? Ou no máximo, como eu já disse, saudar o pastor da igreja, ou líder do culto, plataforma, como seja, né? Porque ali, meus queridos, não é um lugar de confraternização. O púlpito não é lugar de confraternização. Lugar de confraternização é depois do culto, certo? Aí você pode se confraternizar e conversar, abraçar e tudo mais. Mas durante o culto, isso tira a atenção dos cultuantes. Muitas das vezes até a pessoa está com a cabeça baixa, orando, porque vai pregar naquele culto, e a pessoa chega, bate no ombro dele, pega na mão dele de improviso, né? Então isso não fica muito bem para o ministro. São pequenos detalhes que a gente passa por desapercebido, a gente mesmo, talvez nós mesmos fazemos errado, né? Mas é bom que a gente comece a aprender a fazer certo. Quanto ao encerramento do culto, todo culto tem horário para começar e também tem horário para terminar. O ministro ou dirigente do culto deve administrar muito bem o tempo para não extrapolar o horário. Então, administre, você que é dirigente do culto, está dirigindo o culto naquele dia, naquela noite, etc., administre o seu tempo. A mensagem do pregador não pode ser suprimida com cânticos, com testemunhos e assim por diante. Ele deve ter no mínimo 45 minutos para a explanação da palavra do Senhor, que nós chamamos de horário pedagógico. Mas 45 minutos de mensagem para um culto de 2 horas é muito pouco. Deveria ter pelo menos 1 hora de mensagem, 1 hora de estudo e assim por diante. Então, procure encerrar o culto no horário e não invente história que está na operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é ético, muito mais do que eu e você. Se Deus, meu querido irmão, não te usou durante os 45 minutos, não vai te usar em 5 ou 10 minutos a mais. Não fique empurrando a igreja. Deixa o Espírito Santo, se você não deixou o Espírito Santo te usar durante 45 minutos, não é agora que ele vai te usar. É claro que existe algumas exceções, mas não pode virar regra, porque nós brasileiros temos um problema. Tudo que é exceção vira regra. Esse é o grande problema nosso, líder, dirigente, igrejas e pastores. Não reprise outra coisa, não reprise a mensagem do pregador, pelo amor de Deus. O pregador pregou e depois nós vamos lá e queremos reprisar a mensagem do pregador, como se a mensagem dele não ficou boa, faltou alguma coisa e você tem que remendar o que ele não conseguiu fazer. Deus usou ele, não você. Repregue a mensagem você repregar a mensagem do outro é mesmo que remendar pano furado, ou seja, faltou alguma coisa. E é
tão constrangedor. A gente fica muito constrangido quando a gente está em um culto, que a gente acabou de pregar, terminamos de pregar, e vem o dirigente ou o pastor da igreja e reprega tudo de novo. Dá a impressão que a nossa mensagem não atingiu o objetivo que ele queria, e não o objetivo que Deus queria. Nós temos que entender que se o pregador não atingiu o nosso objetivo, talvez com o tema que ele mesmo sugeriu, e ele não conseguiu atingir o objetivo do tema que ele sugeriu, e nós achamos que a mensagem ficou incompleta, não vamos repregar a mensagem. Deixa, porque o Espírito Santo já trabalhou na vida do pregador, na maneira como ele pregou, porque o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele é ético, ele é amoroso, ele conhece os corações, ele conhece a necessidade da igreja. Muitas vezes, até mesmo na direção do Espírito Santo, a pessoa sai um pouco fora do tema, mas não totalmente, porque o Espírito Santo é ético, não vai fazer você sair totalmente do tema. Você vai sair um pouco do tema, às vezes para atender a voz do Espírito Santo, mas a pessoa volta à mensagem. E às vezes isso não nos satisfez, a mensagem não nos satisfez, ficou algo para preencher, e nós queremos repassar isso para a igreja depois que a pessoa pregou. Isso não é muito bom, é desleal, não é legal, e fica deslegante para nós, como ministro da palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, amigos internautas, para a nossa terceira aula ou terceira palestra, é o que nós temos no momento. Na próxima palestra, próxima aula, eu vou deixar você aí já com gostinho. Aqui a ética ministerial recomenda ao ministro. Nós vamos falar um pouco que ele seja, não seja arrogante, que ele não seja irascível, cobiçoso de torpe ganância, que seja hospitaleiro, que pratique a piedade. Nós temos aqui também o obreiro e os seus companheiros, e assim por diante. Nós estaremos tratando aqui, quem sabe, mais 2 ou 3 aulas ainda, e no último ponto nós vamos falar sobre a ética e os valores cristãos. Esse assunto você não pode perder, é um assunto muito importante. Deus abençoe a todos os nossos amigos internautas que têm nos acompanhado pelo nosso canal. Indique o nosso canal para o seu irmão, para o seu colega de ministério, e nos ajude em oração. Clique lá e deixe o seu recado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em Cristo Jesus, Senhor. O nosso. Amém.